Saudações! Estamos aqui começando o nosso primeiro episódio na Sala Pod, aqui direto da Sala Jacarandá. Eu sou o Denis, aqui ao meu lado está o nosso empreendedor Lidoval Feijó. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo acompanhamento e digo para vocês o seguinte, hoje estamos inaugurando o Na Sala Pod. É um podcast voltado aqui para os nossos empreendedores, empresários, personalidades da nossa cidade e também aqueles que transitam aqui nas nossas salas. E com muito orgulho, hoje nós estamos inaugurando com uma personalidade fantástica aqui da nossa cidade. Hoje temos aqui o João Pereira. João Pereira, candidato a vereador aqui na nossa cidade, por 3 mandatos já foi aqui da nossa vereança e hoje afastado, né, João? Isso como mesmo. secretário do Desenvolvimento Econômico aqui da nossa cidade, mas tem muito aqui a agregar e falar sobre o que é empreendedorismo para a nossa cidade. Aliás, antes de passar a palavra para o João, eu acho importante também, né? Estamos aqui entre educadores e pessoas que estão preocupadas com o futuro da cidade, né, João? Então seja bem-vindo, obrigado pelo convite, aliás, por ter aceito o convite, né? Legal. E por estar dando essa oportunidade de a gente começar esse nosso primeiro episódio do Na Sala Pod, aqui direto da Sala Jacarandá, com você que está aqui para contar histórias e falar um pouco do que você está programando aí para os próximos passos, haja vista que a campanha está só começando, né, João? Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Denis. Obrigado, professor Lidoval. Professores Denis, né? Lidoval, João Pereira, quase 30 anos, né? Professor na rede estadual. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa, né? Sempre acompanhei o trabalho do Lidoval ali na ITEC e vejo esse espaço cowork aqui com uma grande iniciativa, né? Essa democratização hoje, né? Dos meios de comunicação, do mundo digital é muito importante, né? Então, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui na Sala Pod. E também uma grande responsabilidade, né, Lidoval? Ser o primeiro aqui a ser entrevistado aí por essas 2 férias aí. Legal, Legal. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. É isso aí, meu amigo. Estamos aqui. Vamos fazer um bate-papo legal aí sobre a nossa cidade, né? Sobre a nossa vida e nossa atuação política na cidade. Isso é importante, né? É isso. E as perspectivas de futuro, né? Que é importante. Né? É isso aí. Ô, João, mas antes da gente falar do futuro, Isso. vamos voltar para o passado. Correto. Aqui a gente também, enfim, nesses momentos é importante que as pessoas também conheçam né, a personalidade, a pessoa que está por trás do candidato. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você veio parar aqui em Hortolândia. Eu já mais ou menos sei, mas eu queria que você contasse para a nossa audiência, né? O João Pereira veio para Hortolândia com qual intuito? Você, né, a rede estadual dando aula. Conta um pouco dessa história para gente. Que legal, que bacana. A minha história acho que é bem igual a 95% do povo de Hortolândia, né? Sou um migrante, né? Vim da região de São José do Rio Preto, nasci em Cosmorama, interior do estado de São Paulo. A vida não foi fácil, né, no interior do estado de São Paulo, que meu pai, minha mãe, minha família sempre trabalharam na roça, né? Eu fui pau de arara, birolo, boia fria, e a situação era difícil até para estudar, né? Porque as escolas eram longe, a gente morava em fazenda, longe das cidades, tinha uma dificuldade tremenda. Mas eu, desde pequeno, né, você vai descobrindo assim que a gente quer ser algo mais, quer crescer, quer galgar, quer sonhar, né? E aí eu fiz o meu colegial, ainda fiquei 3, 4 anos fora da escola, né? Porque não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Naquela época tudo tinha que ser pago, né? Não tem as facilidades que nós temos hoje, né? Nos dias atuais aí. E aí eu comecei a fazer faculdade de Geografia em Votuporanga, me formei. Aí eu fiquei 1 ano ainda formado, trabalhando no escritório. Eu trabalhei muitos anos numa agropecuária muito grande ali da região de Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso. A fazenda tinha 17 mil alqueires. Comecei na roça e fui galgando auxiliar administrativo, fui para o setor de compras, aí a vida começou a melhorar, o salário melhorar. Tinha uma época que eu ganhava mais do que sendo professor. Por isso que eu ainda fiquei 1 ano depois de formado em geografia, lá na minha terrinha. Mas chega um ponto que você vê ali que o espaço de trabalho te limita um pouco, né? Os sonhos que a gente tinha, né? E meus amigos formavam e vinham para cá, Sumaré, Campinas, Americana, né? E aí você ia conversando com esse pessoal, você ia vendo as histórias, né? Falei, pô, eu sou formado, tenho um diploma, né? Vou exercitar essa função aí. E aí vim para Sumaré. Eu morei, os 2 primeiros anos, morei em Sumaré, de 94 a 96. Depois que eu vim para Hortolândia. 94, 96, Hortolândia recém-emancipada. Meu, você pegava esse remanso campineiro aqui, o Pinheiros, né? Era um gramadão, né, Lidoval? Sua terra
avermelhada. As casas não eram rebocadas, tinha aquele gramadão, né? E era 50 mil habitantes naquela época, né? E aí eu morava em Sumaré, vinha para cada aula, mesmo morando em Sumaré, só dei aula em Sumaré no Colégio Maria Luísa, que era da professora Edi Madalena Bock, que inclusive é a patrona atual da escola do Everest. Sim. E eu dei aula 2 anos lá no colégio particular. De manhã e à tarde eu vinha para Hortolândia, iniciei no Liomar. E aí eu fui sentindo a diferença dessas duas cidades, né? Hortolândia mais acolhedora, um povo mais humilde, um povo, né? E naquela época tudo era muito difícil, né? Sumaré, assim, morava ali, próximo da feira ali, atrás ali da biblioteca do Anchieta, né? Morava ali, pertinho da feira ali, que tem ali na Avenida Rebouças. E você fazia amizade com o vizinho da esquerda, da direita, e ficava nisso, né? E aí, depois, com o tempo, eu descobri a diferença, né? Que Sumaré é uma cidade que tem lá 5, 6 famílias que são donas. Tudo que acontece em Sumaré tem que passar por essas famílias. O povo não cresce junto com a cidade. Em Hortolândia, eu fui buscando essa identidade interiorana, né? Porque a gente veio para cá, essa questão cultural muito forte, né, Lidoval e Denis, né? E a cidade estava nascendo, né? A cidade estava nascendo. E aí aqui a gente não tinha esgoto, não tinha água encanada, faltava muito. Você lembra do protesto que o pessoal colocava água suja em cima dos muros, né? Ali do relógio, né? De energia. Cara, e era difícil, né? Não tinha asfalto, não tinha os equipamentos públicos, né? Porque a cidade estava recém-emancipada. E eu falei, cara, é aqui que eu quero morar. E aí eu vim, a primeira moradia minha foi aqui, caseiro, na escola do Jardim Everest. Uma casinha de 40 metros quadrados, eu e minha esposa, né? Mas você não pagava aluguel, água, luz, telefone, né? Só que você tinha que zelar ali, você tinha que ter umas obrigações. E aí começou a minha história com a Hortolândia. Eu mudei para cá em 96, aqui na escola do Jardim Everest, caseiro ali por 3 anos. Depois de 3 anos, construí minha casa ali no Santo André, que é do lado do Jardim Everest. E fui criando essa relação de identidade com meus alunos, cara. E fui vendo que Hortolândia é uma cidade que tem um povo muito acolhedor, um povo que é afetuoso, um povo trabalhador, né? Eu falo que Hortolândia é o que é hoje, Lidoval, graças ao trabalho, ao suor de cada cidadão, desde o cidadão mais simples ao mais importante. Vamos colocar o prefeito, né, como mais importante. E aí, não que um seja mais importante e menos importante, né? Mais de notoriedade na cidade, né? Mas é uma cidade construída por esse povo trabalhador, que metade do nosso povo aqui é paranaense, né? Um povo de um coração muito grande. 25% eu faço as contas assim, por ser professor de geografia, eu fazia essas análises dentro da sala de aula, né? Quando ia trabalhar migração, essa questão de conteúdo em sala de aula, né? E 25% é do Norte e do Nordeste. Por exemplo, meu pai é da Bahia, Caetité. Às vezes eu estava numa sala de aula que tinha 2, tinha 1, tinha 3 alunos da Bahia, né? Então, Hortolândia hoje, ela recebe a todos. E a cidade cresce e desenvolve numa dinâmica assim. Vai ter ainda as elites aqui da cidade, vai ter os grandes grupos econômicos, mas a Hortolândia é diferente. A cidade cresce e o povo acompanha esse crescimento. Então, notei em breve isso aí. E logo em 2000, eu que sempre gostei em política, saí candidato a vereador do primeiro mandato. Então, minha história assim, desse do passado se resume nisso, né? E aí ganhei, eu saí para ter 120 votos na época, 200 votos. O Oséias estava comigo, né? Meu assessor que está comigo até hoje. Com um grupo de 4 alunos, o carro era emprestado, a caixa de som era emprestada, não tinha dinheiro. O dinheiro que eu gastei na campanha foi os 3, porque como eu era um funcionário do Estado, eu gastei o dinheiro do salário, né, para concorrer a uma eleição municipal, naquela época era 3 meses, e ganhei a eleição. Investimento próprio. Investimento próprio, sem ajuda nenhuma, né? O professor ainda, a gente tem que ter uma consciência de classe, não sei se vocês concordam com isso, o professor é muito desunido, né, Lidoval? O policial hoje, ele vota num policial, o metalúrgico, ele vota no metalúrgico. Claro que a gente tem ideias diferentes e tal, mas o professor, ele não tem uma consciência de classe, de valorização, né? Talvez seja por isso que a gente seja tão mal remunerado hoje e a gente é meio que massa de manobra aí de vários governos, né? A gente não tem uma consciência política ainda, né? Embasada, né? Do que é o valor da educação, né? Acho que falta mesmo, essa sua fala é muito importante. E aí eu falo, sem essa questão de partido, tá? Eu falo, é como de categoria. De união. Buscar coisas que são importantes para a categoria, de fato, né? Eu acho que você citou a categoria dos policiais, Isso. Se a gente tivesse alguns percentuais a mais aí de engajamento entre professores, entre pessoal da área de educação, quantos representantes, né, não poderíamos ter, né? No Senado Federal, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado. Hoje você liga a televisão aí, você vê aí que 10, 15% das cadeiras aí desses poderes aí
É de tenente, é de coronel, é de soldado, é de PM, né? É a bancada da bala. É a bancada da bala. É a bancada dos professores. Da educação. É isso aí. A bancada da educação você vê em raros fatos, né? Em casos, né? Em uma cidade tem 1, na outra tem 2. É isso aí. Na Assembleia Legislativa tem 2 ou 3, né? Poderíamos ter mais, né? É interessante, né, João? Porque assim, você está trazendo aí uma situação que a cidade de Hortolândia tem a oportunidade de eleger alguém para representar a educação dentro do... Correto. Independente de ser o João Pereira, eu acho que a gente tem muitos... Os professores deveriam participar mais, né? Deveriam estar ali, independente de ganhar ou de perder, mas da gente ser atuante, né? E nesse ponto, João, você foi candidato, né? Ou melhor, foi vereador por 3 mandatos. 3 mandatos, né? Isso. E nesse sentido, assim, projetos você trouxe para educação ou outros projetos que possa representar, né, algo relacionado à educação aqui na nossa cidade? Isso, é muito bacana isso, né? Às vezes as pessoas, assim, primeiro confundem o papel do vereador, né? Acham que o vereador é um prefeito, que ele vai fazer obras. Esse é um outro ponto. Antes de te cortar, te peço desculpas. Isso, mas, não, tranquilo. Vocês pautam aí para mim ser mais objetivo. Para a sociedade, assim, o que é o papel do vereador? O que faz o vereador na Câmara Municipal? Correto. Um vereador, antes de mais nada, ele tem que ser um agente político, né? Primeiro, ele é o agente político mais próximo da população. É aquele cara que vem do bairro, que vem de uma região. Ele é a voz do povo na Câmara. O papel e a função do vereador é de legislar, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de fazer a interlocução. Acho que aí está uma grande, né? Porque leis, o Brasil tem demais, é o país que mais tem leis, né? Se o vereador fizesse a interlocução da demanda da população e cobrasse o Executivo, e fiscalizasse o Executivo, aí acho que está a essência do mandato. Eu digo sempre assim, quando você precisa de um advogado, né? Você é advogado também, né, Lidoval? Sim. E eu tenho uma ação aí com você e a gente está acompanhando, a gente assina uma procuração, eu dou plenos direitos para o meu advogado me representar naquela causa. O vereador, ele é um advogado do povo. Ele tem que trabalhar na luta e na defesa do direito do cidadão, né? Na jurisdição do município. Então, assim, eu sei que muitas pessoas, e eu também já votei, você vota por amizade, você vota porque o cara é vizinho, ou porque ele é bonzinho, ou porque ele fez um favor. Eu acho que, assim, para a gente fazer uma votação legal, eu teria que fazer uma pergunta a mim mesmo, né? Esse cara, de fato, me representa? O João Pereira, candidato, o Lidoval, o professor Denis, ou qualquer outro, ele me representa? Eu passaria uma procuração para ele me representar? Eu passaria uma procuração para ele me representar? Bom, qual que é o histórico de vida desse cara, né? Qual que é a biografia dele? Ele, enquanto professor, ou enquanto trabalhador, em qualquer setor aí da sociedade, ele é um cara de bom senso, equilibrado, né? Vai ter aí, a cidade passa por uma crise, né? Que a gente vê que o Brasil é um país muito estável, né? Esse cara lá, no momento difícil que tiver uma votação, ele vai seguir os valores éticos, morais, que ele foi comprometido numa pré-campanha. Então é bem isso, né? E aí, além disso, né, desse instrumento para se fazer uma boa escolha, acho que cabe a gente fazer essa reflexão, mas também cabe, o vereador ele não é só da jurisdição do município, da cidade. O vereador que ele é antenado com tudo que acontece na cidade e que ele vê as necessidades da cidade. Se você tem um relacionamento bom com o deputado federal, estadual, com o governo estadual federal, você pode trazer emendas para a área da saúde, para a educação. Então, assim, nesses 3 mandatos, Lidoval, eu consegui trazer grandes conquistas para a cidade, né? E eu me sinto hoje com mais experiência, preparado, capacitado para continuar servindo e trabalhando para o nosso povo, para trazer grandes conquistas. Além de fazer o meu papel de vereador aqui na cidade, que é legislar, fiscalizar, fazer a interlocução entre os anseios da população com o executivo ou com uma secretaria específica, né? O vereador ele tem que ter essa conexão, saber o que está acontecendo no estado, no Brasil, e principalmente saber a necessidade da cidade e tentar fazer parceria com esses entes federativos, né? Com esses deputados federais eleitos, estaduais, e trazer benefícios para a cidade. Por exemplo, no nosso primeiro mandato de vereador, estava falando com o Denis aqui, a gente só tinha o Bradesco aqui, você precisava pegar um dinheiro, pagar uma conta, você tinha que ir em Campinas. Naquela época, o povo, vocês lembram disso, que a nossa população tinha vergonha de ser hortolandense, a verdade era essa. Que mudava Hortolândia. Não sei se você fazia excursão com os alunos em algum tempo, saía para visitar o shopping, Play Center, Museu da América Latina, conhecia o zoológico. Eu sempre fui um professor bem inteirado com meus alunos. De repente, de onde vocês são? E eu via meus alunos, Campinas, Americana. Falava, gente, nós somos de Hortolândia. Eu ficava
abismado de ver aquilo, né? E tinha também o preconceito dos outros, né? Quando aqueles que tinham coragem de falar sobre Hortolândia, as pessoas que não servia de piadinha, cidade, né? Exato, Era a cidade do cadeião, era a cidade do lixão, né? Era a cidade que não tinha esgoto. Tinha uma discriminação. Tinha uma discriminação. Nós éramos... Eu acho que essa questão, ela também, ela demorou um tempo para poder demorou. tirar esse estigma, mas eu acho que assim, né, da sua emancipação até os dias atuais, eu acho que houve uma virada de chave. Houve. Eu acho que isso se atribui também muito ao desenvolvimento econômico da cidade. Você falou tudo. Você falou num ponto que é muito importante e a gente em sala de aula, a gente foi percebendo essa mudança aos poucos, né? Por quê? Porque assim, tudo de ruim se referia à Hortolândia nessa época, né? A gente era conhecido como caipira, pé vermelho, não tinha asfalto, não tinha nada. Porque a cidade recém-emancipada, os equipamentos públicos faltavam muito, né? Mas aí com a evolução, com esse desenvolvimento, veio uma administração, veio outra. E aí eu pertenço a um governo, mas a gente tem que reconhecer que cada governo, independente do partido, da ideologia, fez ali, plantou uma sementinha, né? O Dias foi importante para a emancipação política, né? Dessa cidade, que não foi pouco, né? Sumaré catava nosso dinheiro e... Você não via resultados aqui, né? O povo não tinha. A gente ficava esquecido. Né? Veio o Padovani, começou a questão do esgoto, construiu muita escola, fez muito asfalto. Aí veio o Ângelo Perugini, né? Aí é o nosso grande... É o cara que fez aquela virada, né? De chave, né? Mudou o rumo, né? Da política que era feita, né? E aí a cidade entrou no rumo do progresso, do desenvolvimento, né? E aí os equipamentos públicos foram chegando, foi melhorando as praças, foi chegando as escolas, a mobilidade urbana, o asfalto, a água. Vocês lembram naquela crise hídrica? Acho que foi 2013, 14, né? Faltou água em todas as cidades da região. Hortolândia não faltou água. Eu lembro disso. E nós buscamos água no Rio Jaguari, né? A 20 quilômetros daqui, né? E aí trouxemos a Sabesp, começou Hoje a cidade, Hortolândia, hoje 99% da cidade tem rede de esgoto. Faltam algumas vielas e umas 2, 3 chácaras, né? E aí começou o asfaltamento, galeria de águas pluviais, e foi gerando, né, Lidoval e Denis, um sentimento de pertencimento. E hoje nós chegamos a um ponto de, independente se você é a situação ou oposição, né, vamos colocar aqui, todo hortolandense ama a sua cidade, cara. E resgatou essa autoestima, né? Sabe, é igual assim, vamos colocar assim, aquele aluninho lá no fundo da sala de aula que você às vezes não dá nada, mas aí você senta perto, começa a ouvir, começa a conversar, história de vida, você fala, não, aqui eu tenho que ter um olhar diferente, eu tenho que ter um foco diferente com esse aluno aqui. E aí depois ele se forma, né, faz o colegial, e daí nós temos muitas histórias assim, né, aquele aluninho que era bagunceiro, que nem hoje o cara é uma referência na região, no estado, ou até a nível de Brasil, né? Então, Hortolândia foi muito isso. Você vê o Hortolândia hoje com 33 anos, e o desenvolvimento, o IDH da nossa cidade bate em muitas cidades aqui da região metropolitana. Hortolândia hoje já é a quarta renda per capita, é a segunda renda per capita da região metropolitana, saiu dados agora essa semana, saiu uns 15 dias no UOL, e é o quarto orçamento. E o ano que vem nós vamos para o terceiro, nós vamos passar em Indaiatuba. Então, você vê... Então, hoje, esse sentimento de pertencimento, essa vinda da estrutura, foi resgatando a autoestima do povo hortolandense, que antes renegava a cidade e que hoje todo mundo ama a cidade, independente de credo, de religião, se é de direita, se é de esquerda, ideologia. Então, e a cidade cresce e o povo cresce junto com a cidade, né? Ô João, você acredita que essa renda per capita, né, que nós temos aqui na cidade, até pelo avanço dela, né, comparado a outras cidades aqui da região. Mas nós vemos também Hortolândia, e se fala muito disso, que ela é uma cidade empreendedora. Isso, né? Ou seja, tem muitos empreendedores na cidade. Correto. Você faz um trabalho muito bacana, fez um trabalho muito bacana durante seu período como secretário. Inclusive, nós recebemos você aqui para fazer um trabalho conosco, foi muito bacana, agradeço por isso. Verdade. Como você vê essa relação da cidade com o empreendedorismo, ou como uma chama, né? Para os empreendedores da cidade ou para as novos empreendedores, né? Que virão. Até porque, complementando o que você está falando, a gente estava batendo um papo aqui antes. Isso. E o João tocou num assunto que eu achei muito legal, né? Uma fala que me marcou. Que é a questão assim, né? Ninguém investe em um lugar que não dá resultado. Que não tem perspectiva de futuro, né? E eu acho que esse movimento empreendedor tem muito a ver também com essa questão econômica, né? De a gente ver uma cidade que está em pleno desenvolvimento
E o empreendedor se vê encorajado, até porque, né, acho que outras iniciativas que você vai mencionar, essa questão da transparência também. E aí você está conectado com esses empreendedores, correto, né, para fazer com que isso se amplifique, né? Amplifique cada vez mais. Eu tive há 3 anos e 2 meses à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cara, e para mim foi muito gratificante, aprendi demais, né? Que é uma área que eu nem dominava muito lá no início, né? Que a gente é formado em pedagogia, em geografia, né? E quando o prefeito me deu essa demanda, eu falei, prefeito, o senhor tá maluco, manda eu para educação, né, para uma área afim, cultura, esporte, né, Lidoval? Para não dar esse medo desse novo espaço. Frio na barriga. Frio na barriga. Aí foi muito importante a fala do prefeito Zezé, que ele disse assim, João, confie no seu trabalho. E quando eu fui para a secretaria, Lidoval, existia um conceito, já uma questão cultural ali dentro, que era assim, uma secretaria que olhava muito para o grande empresário. E, de fato, foi importante em um determinado momento vir essas indústrias de base, né? Metalúrgica, química, petroquímica, indústria da tecnologia. Nossa, Hortolândia hoje, para você ver, no cenário nacional, a indústria é 11% do PIB. Aqui em Hortolândia é 40%, cara. Você vê que... Cidade industrial. É uma cidade industrial. Mas, ao mesmo tempo, a indústria veio, cresceu, deu emprego, que são os empregos mais rentáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, o comércio foi se solidificando. E o comércio tem hoje também um papel muito importante no PIB, né? E aí eu falei, eu quero ser o secretário que vai ouvir o micro, o pequeno empreendedor, o médio, porque o grande empreendedor, ele não precisa de Estado, muitas vezes, né? São os que têm as melhores benesses, né? E o pequeno não. E aí eu comecei a abrir a porta do meu gabinete, a gente começou a fomentar... Eu tive um sonho que eu não realizei, que era legalizar todos os ambulantes da cidade, criar espaços. Porque hoje a gente vive num mundo que muitas profissões vão desaparecer, né? As pessoas estão trocando o CPF pelo CNPJ. E ali, o Osés me acompanhou em grande parte desse trabalho, a gente começou a colocar o Banco do Povo como uma ferramenta para subsidiar, dar apoio, fomentar. O juro é 0,003. O cara pegava lá, tipo, o limite que era... R$22 mil, ele pagava esses R$22 mil em 48 vezes, o juro desses 22 mil não chegava a R$1.000 em 4 anos para pagar. Vai fazer um empréstimo num banco privado hoje, né? Então, e aí com dados do Sebrae, o Sebrae é um parceiro, o Sistema S, né? É fantástico, mas principalmente o Sebrae, Campinas Regional, todos os anos nossa cidade aqui em consultoria, em cursos e encontros, primeiro lugar na região metropolitana, primeiro lugar. Pegamos o período da pandemia, que foi difícil pra caramba, viu, Lidoval e Denis? E aí a gente foi aproximando desse pessoal, criei os agentes de desenvolvimento econômico na época da pandemia, criamos uma equipe que visitou todos os comércios dessa cidade. Nós somos da prefeitura. Geralmente chegava o pessoal da prefeitura, a cultura de antes, já vem multar, já vem... Não, o que você precisa? Qual que é a tua dificuldade? Você precisa de um curso de formação, de uma consultoria? Nós estamos aqui para te ouvir. Cara, e aí eu fui fazendo esse elo, essa interlocução minha de secretário com o Sebrae, né? E aí o Senai também, Americana aqui, Sumaré nos dando um apoio muito grande. E o empreendedorismo foi bombando. Hoje o empreendedorismo, gente, emprega 70% da população brasileira, essa é a verdade, né? Porque as grandes multinacionais, eles participam em termos percentual, o capital deles é muito maior. Mas quem gera emprego hoje é o pequeno e o médio empreendedor. E aí eu, na conversa que eu tive com o Zezé, falei, Zezé, vamos abrir uma agenda para esse pessoal, vamos ouvir esse pessoal, vamos trazer esse pessoal aqui, mostrar os projetos que nós temos futuros, né? No bairro, na rua, na região, na cidade. E hoje todo mundo está abrindo uma lojinha. O brasileiro em si, Lidoval e Denis, tem no DNA a vocação para o empreendedorismo. E eu sou a favor de um projeto que eu coloquei hoje para minha pré-campanha, né? Uma proposta de trabalho, de que nós temos que ter o empreendedorismo no currículo escolar. Porque hoje as pessoas que nos procuravam até então para empreender tinham muitas dúvidas, muitas dificuldades, como precificar, como vender o produto, como fazer o rótulo, como divulgar. É uma série de coisas que a gente tem que pensar, né? Fluxo de caixa.
Né? Como que eu faço? Como que e é essa isso? falta de preparo, às vezes, ela acaba sendo a penalização que a pessoa vai ter. Isso, ela vai demandar um tempo maior, né, para ela engrenar, ou às vezes até para desistir, né? Que tem exato. muitos que tem desistem. Muitos que né? Por conta, às vezes, de uma falta de preparo, pautado nesses tipos de assuntos. E, de repente, se você tem essa retaguarda, esse apoio, você vai... Puxa vida, né, tranquilo. Estender o trabalho da pessoa. É isso mesmo. Tempo, né? Então, assim, eu digo assim, Lindoval, sem sombra de dúvida, o Hortolândia hoje está bombando. E meu sonho é ver essa cidade aqui como referência a nível de estado, ser a capital do empreendedorismo no Brasil. Tem um projeto também que eu quero implantar aqui na cidade, por exemplo, a vocação da nossa cidade. Qual que é a vocação econômica da nossa cidade? Você tem uma indústria forte e tal, mas qual é o produto que nos identifica com a região, com o estado, com o Brasil? É o pão de queijo. Nós não fazemos uma festa de pão de queijo aqui. Devia ter uma exposição, 2 finais de semana, como Valinhos faz lá com o figo. Como Vinhedo faz com a uva. Como... quais outras? Olambra faz com as flores, né? Trazer os grandes cantores nacionais. Vender para o Brasil e para o mundo esse potencial fantástico que é a capital da produção do pão de queijo. Até então, o município, o que é que faz para esse pessoal aí? Porque quando você cria uma associação do pão de queijo, a atual secretaria está fazendo isso. Mas não basta só uma associação para ter financiamento, para ser um nicho econômico ali que o governo do estado olha e fala, Hortolândia, nós precisamos ajudar esse pessoal. Nós precisamos divulgar esse produto. Né? O que é a marca, o que é a vocação dessa cidade. A outra é a área da tecnologia. Microsoft, IBM, Dell, né? Magnete Marelli, polo tecnológico, Takuda. O que eu tenho? Eu tenho um projeto também, que é o governo municipal pegar 0,5% do orçamento hoje, 0,5% de 1.750 bilhões, dá 8,5 milhões aproximadamente. Formar um fundo junto com essas grandes empresas de tecnologia, escolher uma ONG, um instituto. Vamos gerar aqui na cidade, vamos começar com um projeto de laboratório, mas criar um pequeno vale do silício aqui em Hortolândia. Tem hoje adolescentes aí de 15, 16, 17 anos que já estão criando aplicativo, estão criando programas. Então, Hortolândia tem que ser um referencial da tecnologia também. Você está entendendo? Em termos de projeto, João, pegando esse gancho, né? O que você projeta, né? E o que de repente está aí dentro do seu plano, né? Isso. De perspectiva aí, de repente, para um próximo mandato. Para essa questão, empreendedorismo, que tipo de ações a mais você vê que podem ser feitas aqui, linkando com essa questão da educação, do preparo da mão de obra, para atender esse empreendedor? Trazer as escolas profissionalizantes para cá. A Hortolândia cresce como nenhuma outra cidade do estado de São Paulo. Eu falei para vocês no início que o ano que vem, provavelmente a gente passa em Indaiatuba. E daqui 2, 3 anos a gente passa a Paulínia. Houve a reforma tributária no Congresso. E Paulínia, aos poucos, ano a ano, vai perder os royalties do petróleo. Então, e aí a nossa cidade está crescendo muito, desenvolvendo muito. Então nós temos que qualificar esse jovem aí, né? Ter centros de excelência como a ETEC. Já nós temos o Instituto Federal. Graças a Deus, agora recentemente, num trabalho de secretário em parceria com o vereador Enoque, fomos até o Senac, pedir mais vagas de ensino profissionalizante para Hortolândia. Sem esquecer da Univesp também, sem esquecer da Univesp, que a gente trouxe, que é a única universidade pública gratuita do estado de São Paulo, que está lá dentro da ETEC, né, Lindoval? Eu recordo que houve uma participação forte sua. Foi, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chico Sardelli, que participou em 2 momentos comigo, em 2 grandes conquistas, que foi trazer a Univesp para cá. Hoje já é a maior universidade do estado de São Paulo, já tem mais de 300 mil alunos atuantes. Só que no nosso polo aqui da ETEC, você vê ali, é mais de 700, com 9 cursos. Começamos lá atrás com 3, 4 cursos. Hoje tem engenharia da produção, engenharia da computação, tem vários cursos ligados a essa área da tecnologia. Ciências de dados. Ciências de dados. Olha aí para você ver que coisa maravilhosa, né? Então a nossa cidade, ela precisa disso, né? E eu acho que o empreendedorismo é a mola propulsora, sabe? A gente criar capacitação para esse pessoal aí, fazer a parceria com o Sistema S. Eu tenho o objetivo desse próximo mandato, trazer a FATEC. Eu e o Enoque fomos lá no Senac há 1 ano e meio, pedindo novos cursos, mas a gente protocolou o documento para o Senac ter uma escola aqui profissionalizante. Olha o know-how do Senac. E essa semana agora tive a alegria de saber que o Senac comprou aquela área ali no fundo do Parque São Miguel com o Gabriel, do lado da prefeitura antiga quase ali. De frente. Quase de frente ali, aquele terreno grande ali. Vai trazer a escola para cá. Que maravilha, né, Lindoval? Abre mais espaço para a gente enquanto professor, né? Para vários profissionais, né? Nosso sonho é trazer a FATEC. Então, assim, o empreendedorismo tem que estar na pauta.
de qualquer governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, a gente tem que ter política pública para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Mas quem mais necessita é o pequeno e o médio. O grande já é grande. Ele foi pequeno um dia? Foi. E a gente tem que ter como referencial o aprendizado, que caminho que esse grande empresário percorreu, né? É sempre bom a gente ouvir as histórias, né? De quem venceu. Por quê? Porque hoje é fácil falar assim, o Lidoval tá bem de vida. Não, esse cara nasceu no berço de ouro. Mas vai ver a história, né, Lidoval? Vai ver a sua história, né, Denis? Vai ver a história do Jean Trombini, que eu te falo aqui, que foi um aluno nosso aqui, que hoje é um dos maiores alfaiates do Brasil. Vai ver a história da Helena e o Juliano da Implant Day, que hoje tem 16 clínicas. Começaram panfletando para uma empresa de implante de dentes em Campinas. E aí é bacana isso, né? Eu, na minha experiência enquanto secretário, vou falar uma coisa aqui para vocês. As mulheres vão dominar o mundo. O empreendedorismo feminino, eu fiz 3 encontros aqui. O primeiro foi na Câmara, deu 200 empreendedoras, mas aí a gente foi para um espaço maior. E hoje, se a gente quisesse fazer um encontro aqui com 1000 empreendedoras femininas, a gente faz. Que a mulher, ela é esforçada, ela estuda, ela se prepara, ela não tem preguiça de aprender. E multitarefas. E multitarefas. A mulher é um fenômeno, tá? Essa questão de gênero, né, que a gente está dizendo aqui, do empreendedorismo feminino, tem crescido demais na cidade. Claro que todos os setores têm crescido, mas é um olhar que a gente tem. Nós temos que trazer financiamento para esse pessoal, tem que fazer rodada de negócio, tem que fazer encontros. Nesses encontros que eu fazia com as mulheres empreendedoras, muitas poderiam levar lá, montar um stand, levar o produto, não vender, mas colocar, a minha empresa em tal lugar, monta um stand, fala na onde criar que um espaço de criar um espaço, né? Aí tinha as palestras, o Sebrae trazia um pessoal muito qualificado. Aí a gente pegava algumas empreendedoras aqui, 5, 6, que são referenciais para falar, para conversar no talk show. Então isso é muito enriquecedor, é um aprendizado, né? A gente tem que aprender, a gente tem que ter a humildade que a gente não sabe tudo e buscar conhecimento para fortalecer ali o seu nicho, o seu negócio, né? Acho que isso é muito importante. As feiras de empreendedores que nós criamos aqui, as gastronômicas noturnas, hoje todo o espaço de Hortolândia foi um trabalho que iniciou com a gente. O prefeito Zezé falou, não. No início foi uma briga, deixa eu contar só esse caso que isso é interessante, né? Queria que o pessoal das feiras pagasse a energia da praça. Ué, quem que ia pagar? Se 30 usa? Quem usou mais? Quem usou menos? Não tem como fazer essa medição. Não tem. Né? Eu vim do interior do estado de São Paulo, o cara jogava um fio lá na rede lá, iluminava e montava as barracas, fazia feira. Falei, não, nós vamos querer postes aqui de 70, 100 kVA de energia para o cara ter uma fritadeira elétrica, para o outro ter... Uma cidade que arrecada mais de 1 bilhão não pode ficar correndo atrás de... né? Até porque hoje a nossa cidade para o futuro, nós vai ser a primeira cidade do Brasil acima de 250 mil habitantes que vai ser autossuficiente em energia. O prefeito Zezé até o final do ano entrega 21 usinas de energia fotovoltaica. Eu já sabia disso lá há 3 anos atrás. Falei, não, nós temos que ser parceiro desses pequenos empreendedores. Tá ali, dar a mão, pegar, né, olhar no olho e... nós estamos com você, nós vamos te dar oportunidade. Você não vai vencer se você não quiser. E hoje, cada praça tem esse posto de 70 kVA que pode colocar ali 20 food truck, sabe? Artesanato, porque nossas feiras é um misto disso, né? Sim. Aí a gente criou um modelo e assim, eles se organizam lá, eles podem trazer o cantor, eles colocam as mesas, criam uma pracinha de alimentação, aí tem o cara do artesanato, tem a mulher que quer vender o produto de beleza dela, tem um food truck que vende o cachorro quente, o outro vende o espetinho, o outro vende o salgadinho, o outro vende a batata. Cara, aí é sucesso. Quantas famílias, quantas dezenas, viu, Denis? Não sei se eu te respondi, mas tem que ser prioridade do governo. Não, o que você está falando é interessante, porque assim, o nosso projeto aqui, o Na Sala Pode, inclusive, é um dos canais que a gente vai colocar... Ser um espaço, a voz do empreendedor. Exatamente, porque essas pessoas que você mencionou, né, aquelas pessoas que estão nas feiras ou nas pessoas que estão empreendendo, as pessoas que estão tendo aí representatividade, porque elas possam também ter um canal de comunicação, falar das suas práticas, né? Eu queria voltar um pouquinho antes, João, e aí uma curiosidade, né? Há alguns anos atrás, a gente ouvia falar muito sobre a questão, né? Formação de mão de obra, as empresas vinham, mas contratavam gente de fora. Isso, Hortolândia era uma cidade dormitório, né? Como é que você está vendo esse movimento, né? E principalmente pensando em arrecadação, em geração de riqueza, e essa riqueza circulando na cidade, como é que você está vendo essa questão da utilização da mão de obra aqui mesmo? Então o cara se forma aqui, ele mora aqui, ele se forma aqui, ele trabalha aqui, que inclusive é uma mudança de mentalidade e de cenário comparado aí a alguns anos atrás. Né? Correto.
Nossa cidade, de fato, nós éramos uma cidade dormitório. Você pegava os pontos de ônibus aqui, né? Esses ônibus aí iam como sardinha para Campinas, né? E aí também era aquela coisa, né? Do povo não gostar muito da cidade, né? Porque o cara ele morava na cidade que não dava oportunidade para ele tinha que ganhar o pão dele de cada dia com a família fora. Então, isso é um problema muito sério. Hoje diminuiu muito, existe ainda. Mas com essa vinda dessas grandes empresas para a cidade, você pega aí as redes de academia, essa rede de comércio varejista, tá vindo. Todas as marcas vieram para a cidade. E aí você trazendo essas escolas de formação, de qualificação profissional, tá criando uma identidade. E eu, nesses 3 anos de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como o Lidoval falou aí no início, a gente começou a fazer campanha de valorização do comércio da cidade, né, Lidoval? Eu diria que você, João, foi o pioneiro nessas visitas aí aos empreendedores. Eu acho que é muito válido. Isso. Né? Da voz, da visibilidade. Dá. Isso é muito importante, cara. Eu, desde o início, né, a gente via essa questão, né, da pessoa morar aqui e vai comprar lá no Atacadão, nos atacados lá de Campinas, de Americana, de Sumaré, né? Hoje nós temos quase todas as marcas. Tá vindo o IGA aí, né? Não sabia. Aqui próximo da prefeitura, estão prospectando área, né? Então, hoje, quanto mais a gente valoriza o nosso comércio aqui, né, para comprar os produtos e serviços aqui, o cara mora aqui. Ou se ele trabalha também em Campinas, não tem problema. Não tem problema eu de vez em quando em Campinas. O que não pode é eu deixar minha cidade e comprar tudo em Campinas. Eu deixar minha cidade e comprar tudo em Americana. Era assim, né, no passado. Esses dias eu, conversando com a minha mulher, eu falei assim, ela falou para mim, bem, 4 meses que nós já não vamos para Campinas, né? Quanto tempo? Eu falei, bem, acho que é para isso aí mesmo. Há 15 anos atrás, o cenário era qual, Denis? Todo mundo ia para Campinas. Para qualquer coisa. Ou para Americana, ou para Piracicaba, ou para, né? Não que não é. A gente, de vez em quando, vamos passear em Americana, vamos passear em Campinas. Mas hoje nós temos shopping aqui. Temos 2 shopping aqui, né? O Metropolitano, nós temos o Open Shop 3, né? E temos o shopping da cidade de Hortolândia. E acho que vai sair mais shopping ainda para o futuro. Então é muito importante, né, essa questão da valorização aqui dos nossos empreendedores. Eu comecei a dar voz para esse pessoal, fazer a visita, de fazer network, relacionamento, parceria. Trouxe o BNI aqui para cá, para a cidade. Ajudei a organizar o primeiro grupo do BNI, que é Business Network International, né? Não sou muito bom no inglês aí, dei uma arriscada. Mas o CEO do BNI, que é o Eduardo Santana, me procurou com 2 empresários. Falou, João, nós participamos lá em Campinas. Você teve uma experiência legal, né? Na secretaria, ajuda-nos, né? A formar esse primeiro grupo. E graças a Deus, toda semana, às terças-feiras, lá no Hotel Business Park do Amanda, reúne lá 40, 45 empresários para fazer network, relacionamento 24 horas por dia. E é legal que o BNI ele funciona o seguinte, eles pegam cada empresário de cada nicho econômico, não tem concorrência lá. Se tem um advogado de direito civil, não vai ter outro de direito civil. Então eles se autoajudam ali, eles formam um grupo ali e eles se autoajudam. Eles conhecem qual cliente que você precisa, Lidoval, na sua área. Aí todo mundo trabalha para levar o cliente que você precisa. Eu sou da construção civil. Todo mundo ajuda quando tiver construção ali entre esses 50, 60, pode chegar a 60, né? Então é legal. Participo do Hortolândia 5.0, né? Participo do Hortolândia 6.0. Criei um canal de podcast também de conexão empreendedora para fomentar. E o pessoal começou, João, você faz esses vídeos. Você estava comentando que esse podcast é em loco, né? É em loco, eu vou na empresa, se o cara quiser. Fizemos em muitas empresas, né? Comecei aí, fevereiro, março para cá, só que agora chegou a campanha eleitoral, deu uma parada, mas eu vou fomentar. E às vezes, futuramente, a gente pode até fazer uma parceria aí, viu, Lindoval? Trazer o pessoal para cá e a gente, né? Então, cara, isso foi criando uma identidade minha com o comércio. Sofri até críticas lá atrás, viu? João Pereira só olha para os empresários. João Pereira, nossa cidade é o que é. Eu falo assim, é graças a quem? Aos empresários que geram emprego, que geram trabalho, riqueza para a cidade. E o trabalhador ele tem que se sentir feliz, né? Que hoje a nossa cidade também é, dentro do estado de São Paulo, da região metropolitana, uma das que mais geram emprego hoje. Isso aqui é uma coisa mais gostosa? A razão de ser e de existir da cidade, qual é? É o trabalho. Então, isso gera uma perspectiva de futuro legal para a gente. Hoje, saiu uma pesquisa do centro, lá da universidade, lá da Federal, né? Ali da saída de Hortolândia para Sumaré. Do Instituto Federal. É a única cidade que tem um Instituto Federal
Na maioria, os alunos estão na cidade, formam na escola e quer vir embora, quer vir para São Paulo, quer vir para essa região. E a nossa cidade é a única cidade em que 90% dos alunos formados ali quer ficar na cidade. Você vê que coisa interessante? Está vendo oportunidade. Está tendo oportunidade, é isso aí. As pessoas, você falou a palavra-chave, precisa de oportunidade. É alguém que diga assim, ó, você é capaz, você pode. É o nosso trabalho na sala de aula, né? De fomentar essas mentes brilhantes, né? Quando as pessoas têm oportunidade, quando elas encontram alguém que olham nela uma capacidade que às vezes ela nunca iria ver, ela fala, poxa, começa a pensar, a refletir, e aí ela começa a desenvolver. Aí é o caminho. E aí você vai tomando um gosto, né? Eu falo assim, que gostoso hoje, né, Lidoval? Você tem aqui o seu espaço, o outro atua lá em outro setor, você cria uma marca, né? Você tem aqui o espaço co-work, né? Salas Jacarandá, com salas maravilhosas, até usando aqui, viu? Vamos fazer uma propaganda. Então isso é bacana, né, cara? Você vê a pessoa crescer, você vê a pessoa desenvolver, você trabalha com sonhos nessa área aí, com parcerias. Então assim, eu não me vejo hoje ganhando ou perdendo a eleição para vereador. É claro que eu nunca entrei numa disputa para perder, mas meu caminho vai ser nesse caminho aí, viu, Lidoval? Eu quero trabalhar sempre. E se for eleito vereador, o meu mandato vai ser a serviço do fomento do comércio local, do empreendedorismo. Quero utilizar o poder do espaço do legislativo para fazer interlocução, né, com entidades, com ONGs, fazer parcerias para desenvolver esse nicho econômico aqui na nossa cidade. Isso é muito importante. Que bacana. E João, há uma fala na cidade que vem aí um novo curso de medicina aqui no NASP, né? Isso também muda o perfil da cidade. Muda o perfil, cara. Muda. Você vê, ó, ninguém fala mais que Hortolândia é a cidade do lixão, né? Que é a cidade, disso. Hoje, Hortolândia é a cidade da tecnologia, é a cidade da sustentabilidade. O prefeito Zezé ganhou o prêmio na Espanha, em Madrid, o ano passado, da cidade da mobilidade urbana, que mais investiu. Eu estava na Câmara no período 2016-2020, Lidoval, vocês devem lembrar, Denis, quando a cidade fez aquele empréstimo lá, de 150 milhões de dólares. Uma cidade não é muito diferente de uma família ou de uma empresa. Qual que é a maior carência hoje do empreendedor, do empresário? É investimento. Mas quando você vai fazer um investimento nos bancos privados hoje, você coloca a tua cabeça a prêmio. E a cidade tinha a possibilidade naquela época, e pegou esse empréstimo, de pagar 150 milhões de dólares em juros a 2% ao ano. Naquela época, o orçamento da cidade era 700 milhões, em 2016, 2017. E o que o prefeito fez? Investiu isso em infraestrutura. Aí muita gente, por que não faz hospital? Por que não faz, não investe? Esse dinheiro que você pega, você não pode investir em saúde, você não pode investir em segurança. O prefeito ele tem que investir em mobilidade urbana, em infraestrutura. Quando você coloca uma estrutura na cidade, você começa a atrair os empresários. A rede de esgoto, quanto o percentual da cidade? Quase 100%. Iluminação pública de LED, 100% na cidade. Sistema de vídeo monitoramento. Hoje nós temos a segunda maior central de vídeo monitoramento na cidade. Aí isso começou com o Ângelo lá atrás, por isso que a gente fala que o Ângelo era visionário, né? Era empreendedor. Ele era fantástico, cara. Os sonhos do Ângelo é uma pessoa assim que eu quero ser 1% da capacidade, da sensibilidade, do carisma do Ângelo. Ele começou, porque eu, enquanto professor de geografia, eu sempre detectei isso. Nós não fomos uma cidade igual do interior que nasceu de dentro para fora. Aí o prefeito zela da pracinha lá, da matriz, da igreja, e aí ele vai levando serviços até regiões mais longe. As regiões mais longínquas, né? Hortolândia, eu fazia sempre essa análise, é 5 cidades em uma. Você tem a região do Amanda, região do Vila Real, essa região central, região do Rosolém, sempre ligada a Campinas, com maior estrutura, e a 5ª região que surgiu aí de 10 anos para cá. Novo Ângulo, Nova América, Nova Europa, e que agora a prefeitura foi para lá. Vocês já viram o desenvolvimento que esse corredor metropolitano levou? Sim. Vocês lembram quando essa ponte saiu aí? E saiu nós saímos no Fantástico. Olha as notícias. Isso ajudava para as pessoas terem vergonha da cidade. A ponte que leva nada a lugar algum, não era? 70 milhões de dólares na ponte. Era essa a história. Mas o que o Ângelo já via lá atrás? E eu fui vereador nessa época, eu era o primeiro que ia defender, porque eu sabia do projeto.
de planejamento, de gestão desse governo para o crescimento da cidade, de sair o patinho feio lá de trás e ser um expoente, um referencial a nível de estado, de Brasil e de mundo. E foi isso que aconteceu. O prefeito criou essa infraestrutura necessária, interligou as regiões. Não sei se teus alunos em sala de aula, Denis e Lidoval, o cara mora no Amanda, ele falava assim, eu vou para Hortolândia, quero vir aqui para o centro. É outra cidade. Eu falei, não. Meu amigo, Jardim Amanda é cidade de Hortolândia. Rosolém é cidade de Hortolândia. Não, é lá no centro, professor. Você tem essas 5 regiões e cada uma tem característica própria. Isso é fácil para administrar? Não. Você faz um espaço cultural no Amanda. Aqui nós queremos também. Lá no Rosolém o pessoal quer. Não é assim? Então não é fácil administrar uma cidade dessa. Mas o Ângelo viu isso. Aí ele integra a cidade, ele faz a cidade se comunicar. E hoje nós vemos essa cidade, aí o prefeito indo receber prêmio de mobilidade urbana em Madrid, prêmio em Nova York, da cidade que mais plantou, uma das que mais plantou árvores, quase 100 mil árvores, com esses parques ecológicos, que está ficando lindo nesses parques, em Nova York. O secretário de Educação, o Fernando, foi receber junto com o prefeito no Canadá um prêmio da educação, que a cidade tem um currículo escolar próprio, você entendeu? Conectado com o estadual e as diretrizes de bases nacionais. O prefeito foi em Curitiba agora receber, a nossa cidade ficou em segundo nessa questão da sustentabilidade, né, e de cidade inteligente no Brasil. Então, olha aí, então, dá gosto. Se a gente for falar de Hortolândia nessa questão, e a gente até emociona, né, que tem um povo legal. Eu, enquanto secretário, não sei se vocês já viram esses letreiros aí, eu amo Hortolândia. Olha que coisa simples, que expressa o sentimento do hortolanense. Tinha um dinheiro a fundo perdido no governo do estado, o vereador Enoque falou, João, tem 100 mil lá. Falei, Enoque, traz pra cá, meu amigo, vamos fazer uma parceria, vereador. Tô aqui para receber todo mundo. Todo vereador que quiser trazer uma emenda, um dinheiro para a secretaria, nós vamos lá. Fizemos o ofício, o Enoque fez, assinamos, pedimos esses 100 mil. Colocamos 3 letreiros, eu amo Hortolândia. Um lá na Praça Poderosa, é o cartão postal hoje da cidade, o outro aqui no Lago da Fé e o outro lá na Lagoa do Creap. Foi a publicação que deu mais curtida e mais comentário na história da rede social do prefeito, e na minha e de todo mundo. Hoje todo mundo tira uma foto lá de frente, eu amo Hortolândia. Nós éramos o patinho feio, a cidade que todo mundo tinha vergonha, mas que se projetou, que começou a ter um plano de desenvolvimento. Porque a cultura no Brasil é tocar, né? Vem outro governo e se vira. Um pinta de azul, outro vem pinta de vermelho, outro vem pinta de... Não, independente do governo que passa, independente do partido, a gente tem que ter um projeto de desenvolvimento para a cidade, para o estado e para o país, né? Essa é uma questão cultural que acho que está mudando aos poucos na nossa cidade. Ô, João, eu quero pegar um gancho nessa sua fala, né? Você mencionou sobre essa atitude, essa ação, na verdade, do Eu Amo Hortolândia ser a mais curtida, mais comentada. Isso me remete à questão de como é que a gente está vendo hoje, né? Esses movimentos de redes sociais, internet. Quando você se elegeu lá no primeiro mandato, correto, né? 2000, né? 24 anos se passaram. Como é que você consegue observar esse movimento da importância das redes sociais para a campanha eleitoral e, mais do que isso, para a transparência do trabalho, por exemplo, de um vereador, no uso dessas ferramentas para estar próximo da população? Isso é um fenômeno. É um fenômeno, é um fenômeno. E não dá para a gente imaginar que a população não vai acompanhar aquilo que está sendo feito, né, pelo poder público. Isso. Como é que você lida com isso? Como é que você está pensando, por exemplo, né, em de repente aproveitar né, todo esse movimento digital e criar de repente formas diferentes para se conectar com a população? Cara, hoje eu tenho feito isso, eu tenho feito lives, eu acho que isso é fundamental, né? Democratizou a informação. Estava comentando com você antes da gente iniciar aqui a entrevista. Antes você tinha Campinas, a metrópole, que tinha os grandes jornais, né, de circulação regional. A mídia, né? Nossa cidade ainda é muito polarizada por televisão, mas vem as mídias sociais, e fala assim, todo mundo é igual. Falamos da Cazé TV aqui, né? Podemos citar aqui, né? Não estamos ganhando nada, né, Lidoval? Que bacana, cara. Hoje um sindicato, um grupo de professores, a igreja, para a política. Hoje a minha campanha eleitoral, parte do recurso tem que ir para o digital. Eu tenho que produzir meu material. Eu tenho que dar essa satisfação lá para o meu eleitor. Eu tenho minhas redes de transmissão do Zap, eu tenho meu Facebook, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu TikTok. O político ou o empresário, seja de qual nicho econômico for, aquele trabalho de balcão, isso vai desaparecer com o tempo, né, Lidoval? Porque as pessoas querem comodidade.
E a rede social aí, você entra no Mercado Livre, no Shopee, qualquer site aí, tá lá o produto, o tamanho, a cor, e é gostoso, né? Aí você vai pegar teu carro, você vai sair de casa, né? Vai perder tempo, o problema da segurança, a poluição, você vai, né? Hoje, então, as redes sociais é fundamental, cara. Então, agora, isso também abre um espaço, né? Para as fake news, para o outro lado, exato. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que ainda... Tem uma série de benefícios. Tem. Ela é fundamental. Agora tem esse outro lado, que a gente começa a ver também, né? Enfim, nessas campanhas para prefeito nas grandes capitais, o que a gente está vendo nessa polarização desde 2018. E acaba sendo um campo, né? Em que essas discussões, as fake news, elas ganham território, né? Esse é o lado triste. Eu acho que a gente ainda vai precisar de um tempo para conviver e para se precaver dessas questões, né? Porque os caras que fazem isso são profissionais, né? Infelizmente teve isso nas últimas 2 eleições a presidente. Vai ter na eleição municipal. Eu sou um candidato assim, primeiro assim, o Osés está aqui, que coordena o trabalho meu, né, de vereador e tal, e eu tenho um grupo hoje que pensa política, né, de uma forma diferente, né, com ideias, com proposta de trabalho, né. Então, a população hoje não quer saber do falar mal, do ouvir dizer, né, a população quer saber o que você pensa, o que você sonha para a cidade, quais são os seus projetos, né. Por isso que eu falo muito desse voto consciente, independente se for no João Pereira ou em qualquer outro. Mas as pessoas têm que estudar o currículo, têm que estudar a história. Não pode votar por votar, né, Lidoval? Geralmente o pessoal pega o popular, né? Pega o popular. O cara é bonito, o cara é rico. Ele me fez um favor. Não. Eu vou votar no Denis. O Denis tem capacidade de me representar? A rede social, né? A fake news. Surge uma coisa lá, se você já tem uma linha de conduta, você tem um trabalho, as pessoas que de fato acompanham a gente, elas vão saber discernir isso aí, né? E hoje tem muitas campanhas aí, tem muitos grupos, né? Verdade, fato ou fake, né? Então a gente tem que ouviu lá uma informaçãozinha, eu não abro o link que não tem identidade no meu celular, na minha rede social. Primeira coisa. Você tem um dinheiro, blá, blá. Não. Quando a coisa é fácil demais, duvida. Primeira coisa, duvida. E depois, tudo, né? Depois vai lá, entra lá no Fato ou Fake, tem vários canais, né, que a gente pode pesquisar, o G1 tem, outros canais aí tem, para ver. Virou um braço do jornalismo, fazer checagem de notícias. Virou. É isso, o jornalismo poderia estar preocupado com outras coisas, né? Em dar informação bacana, né, que constrói, né, valores para a sociedade, e aí hoje o jornalista tem que ficar perdendo tempo com essas questões. Então esse é o lado chato, triste, né, que às vezes dá até, vamos falar a palavrinha aqui, nojo de ver, né? As pessoas começam a criar uma fake de você e aquele esparrama, e depois você não vai ter o mesmo espaço no canal, né? Claro que a gente aciona a justiça, né, Lidoval? Quando há ofensa à honra, né? A moral, ofensa direta, a gente tem que entrar na justiça, né? Porque você não pode deixar barato. Mas aí o estrago foi feito, né? E a mídia não repara isso, né? Não repara. Não repara. Que se tem para fazer o mal. Infelizmente, né? Vamos falar aqui, eu peço desculpa, né? Mas falar desgraça vende mais do que, né? A notícia, quando ela é impactante, um avião caiu, nossa, todo mundo, essa questão do incêndio, nós estamos vivendo um mundo hoje aí que querem acabar com o planeta, né? Com o nosso estado, né? Botaram fogo no estado de São Paulo, cara. Então, olha a consciência das pessoas, né? E isso também gera, né? Aí o cara que fez isso, vamos fazer, né? Você já viu quando acontece uma atrocidade de uma escola americana, logo acontece aqui em Hortolândia? Né? Não sei, a gente tem que ver também, é importante noticiar, não é? Como que ter qual o bom senso, o limite, né? De dar algumas informações, né? Que gera mais situações ruins ainda, né? Hoje eu vou puxar um gancho aqui, você falou da questão das queimadas que estão ocorrendo e tal, e você representa... o Partido Verde, né? Isso, correto. Quais são os princípios aí do Partido Verde? Aí isso é uma coisa que eu gosto muito, né? O Partido Verde, ele é um partido, primeiro, que ele acredita que a tecnologia, o desenvolvimento econômico do planeta tá aí, né? Tá posto, não tem como você mudar isso. Mas tem como melhor dirigir. Infelizmente, a ganância, né, das pessoas mais poderosas do planeta, né, visa a destruição de tudo, cara. Então, assim, eu acho que o Partido Verde, ele acredita na sustentabilidade, ele é um partido que acredita que o desenvolvimento econômico, ele deve ocorrer, ele deve acontecer, mas a gente tem que pensar na preservação do nosso planeta, né? Na vida que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, para os nossos netos. Pega essas queimadas aí que está acontecendo no estado de São Paulo. Você sabe que o planeta Terra, ele tem uma atmosfera, né?
todo esse dióxido e monóxido de carbono dessas queimadas ficam na atmosfera. Ele não sai daqui e vai para outro planeta. Isso aqui vai virando uma panela de pressão, né, cara? Então eu, enquanto sendo eleito vereador do PV, a gente vai adotar políticas públicas, né, de recuperação do meio ambiente, de mais plantio de árvores. Porque, cara, não adianta nada, né, eu querer me formar nisso, eu queria ter a carreira tal, mas se a gente, de fato, o programa de se ter mais verde, de preservar as florestas, os biomas, não for levado em consideração. Eu assisti uma vez um programa, Lindoval, isso é muito importante falar, uma cidade que tinha perdido as nascentes e aí de poluíram tudo. Os caras começaram a plantar árvores, você entendeu? Fazer reservas em torno de algumas nascentes. Cara, em 10, 12 anos recuperou a quantidade de águas que foi perdido com o tempo. Se eu não me engano é do fotógrafo... Nossa, o Sebastião Salgado. Você viu uma experiência de uma fazenda que ele comprou totalmente degradada ali no estado de Minas Gerais ali? Acho que é norte de Minas, né? Vale do Jequitinhonha. Meu, hoje é um exemplo para o mundo. Ele e a mulher dele comprou aquilo e começaram, claro, né? Contrataram pessoas ali. E a natureza ela é tão boa que num prazo de 10... Não precisa nem 10... Vocês lembram aqui do Chico Mendes? Aqui, vamos aqui de uma realidade próxima, que o nosso povo vai entender. Aquilo ali era um pano tentando, né? Era um matão ali, né? Cara, uma área perdida ali. Eu me lembro que até um professor de biologia, o Glauco, agora que eu me lembrei dele, trabalhou comigo no Everest. Ele trabalhava no meio ambiente na época, e depois foi para as zoonoses e tal. Ele começou a plantar umas árvores ali, uma muda. Olha ali, em menos de... Vamos colocar aqui, aquilo ali não tem 20 anos, Chico Mendes, acho que tem uns 15 anos, agora eu me perco aqui na memória. Mas esse é o exemplo, quando a gente trabalha para ter esses espaços de lazer, de entretenimento, porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer, a gente quer profissionalmente ser valorizado, mas você não pode destruir o teu planeta. As florestas, elas têm uma função vital na questão do clima, das chuvas, das estações do ano. Pô, me dói o coração quando você vê lá a Amazônia queimando tudo, cara. Os caras aí, Mato Grosso, Goiás. Não... Tem que ter lei no Brasil. O cara tá em nascem alqueire, meu. Ó, você vai ter que ter 20 alqueire aqui de preservação ambiental. Ou 15, eu não sei o percentual. Mas, pô, porque você só queima dióxido e monóxido de carbono na atmosfera. Meu, você tá vendo aí as calotas polares aí derretendo. Né? Hoje, essa questão do clima... Vou contar uma historinha. Eu trabalhei na roça, né? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o tempo começava a formar lá no rincão. O pai falava assim, filho, vamos embora para casa que daqui a uma hora vai chover. E chovia. E chovia uma... Vocês lembram? Vocês devem lembrar disso. Vocês não têm a minha idade. Chovia a semana inteira. Hoje, chove aqui em Hortolândia, não chove em Campinas, não chove em Sumaré, chove em Valinhos, não chove em Campinas. O mundo hoje já não tem aquele clima padronizado. O que é isso? É a agressão que o homem a cada dia faz à natureza, ao meio ambiente, à fauna, à flora e assim por diante. E o Partido Verde é o maior partido do mundo. Eu comecei a estudar o Partido Verde, viu, Lindoval? Ele está em mais de 100 países no mundo. Porque tem um programa, tem que ser uma política global, permanente, global. A ONU lá, quando dá uns resultados, tem certas coisas que tem um exagero. Mas a maioria, cara, são coisas, tem cientistas que fazem aqueles estudos. E nós temos que dar, nós que somos da educação, nós temos que acreditar na ciência, no conhecimento, nos protocolos, né? Em tudo que você a sua vida inteira estudou, que eu estudei, que o Denis estudou e que, né? As grandes personalidades do mundo aí na área da ciência estudaram. Então o Partido Verde está presente aqui, já fui vereador uma vez para o PV, fui candidato a deputado federal, quero me eleger novamente e quero trabalhar essa questão de recuperação das nascentes, de plantar mais árvores. Na nossa cidade, você sabe que a nossa cidade teve uma pesquisa, eu não sei hoje, mas teve uma pesquisa aí há uns 5, 6 anos atrás, nossa cidade tinha 2 graus a mais, nós não tínhamos tantos bosques, parques aqui, agora o Zezé começou a criar esses parques ambientais, nós plantamos 100 mudas de árvores nos últimos 4 anos na cidade. Eu acredito que nós já nos equiparemos, mas precisa de mais. Aqui ainda, vocês conhecem São José do Rio Preto, cidadezinhas aí do interior? Conheço. Sim. Toda cidadezinha do interior tem uma árvore na porta da casa das pessoas. Porque você sabe que o solzão aí, para esse oeste do estado aí, região noroeste, é grande. Aqui, a cultura qual que é, Lindoval?
O maior pedido, esta aqui, que eu tinha no meu mandato, a prefeitura precisa cortar a árvore da frente da minha casa. Tem maconheiro que tem isso, tem aquilo. Meu Deus do céu. As pessoas precisam... O que a prefeitura precisa fazer é dar um norte. Ó, aqui você pode plantar essa árvore aqui. Você entendeu? E a prefeitura hoje tem um viveiro de mudas, fazer uma campanha permanente de que cada frente de casa tem que ter uma árvore. São José do Rio Preto faz 44 graus na sombra. Mas você tem a sensação térmica, venta muito, que não tá aquela temperatura tão quente. Por quê? Porque a árvore, ela te dá essa sensação de um ar mais leve. Aqui, às vezes, aqui nós chegamos a 33, 34 aqui, parece que a gente tá numa panela de pressão, porque a gente tá mais perto da praia, né, a maritimidade, né, ela exerce uma função muito no nosso clima aqui. Mas vai para São José do Rio Preto, essa região aí, você sente o sol queimar. Mas como a população planta mais árvore, preserva, tem mais pracinhas, tem mais verde, você não sente tanto esse calor. Só que nós aqui sentimos muito e nós temos que mudar essa cultura, essa mentalidade. Todo mundo tem que ter uma árvore na frente de casa. Você tem que zelar. A calçada não é da prefeitura, é sua. Você entendeu? Então João, é isso aí. Você tocou num ponto aí, né? Que a questão das árvores e o que muitas vezes inibe as pessoas, né? De maconheiro, enfim, você tocou nesse assunto. A gente pode entrar numa pauta também que é a questão da segurança. Né? Isso. Nesses momentos, né, de eleição, a gente fala muito de educação, de segurança, de saúde, de desenvolvimento econômico. Queria saber, né, você como homem mais ligado, você olha para todas as questões. Correto, né, correto, isso. Bem conectado ali com a questão do desenvolvimento econômico, mas na questão da segurança, João, o que você está pensando para esses próximos 4 anos? Né? A gente sabe que tem aí um centro de monitoramento recém-inaugurado. Correto. O que mais a gente pode esperar em termos de melhoria para as questões de segurança pública? Tem 2 setores na sociedade que são, nos municípios que eu digo, não só Hortolândia, do Brasil inteiro, que são fundamentais. Segurança e saúde. São 2 setores que são muito complicados, né? Você tem a parte que toca ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal, né? Quando a gente entra nessa questão, você pega de cada R$100 que nós arrecadamos aqui na cidade, isso vai para o governo federal repassa para o estado de acordo com o fundo de participação do estado e o fundo de participação do município. Ou seja, desses R$100 que, claro que tem alguns impostos, dos mais de 30, 40 que nós temos, o Brasil é o país que mais tem imposto do mundo, né? Somos a 2ª carga tributária do mundo, né, Lidoval? Só perdemos para a Suécia, né? Isso. E aí a gente tem que pensar muito bem, porque desses R$100 que arrecadou aqui, fica 18 aqui só. 30 fica com o governo estadual, 52 com o governo federal. Se a gente for numa cidadezinha do interior pequenininha, você vai ver guarda municipal lá nas cidades pequenas? Você não vê. Por quê? Porque a cidade não tem recurso. 95% dos nossos municípios estão falidos, o Lidoval. Estão falidos. Você vê guarda municipal, a primeira do estado de São Paulo foi da cidade de Campinas. É o governo vendo. A obrigação constitucional é do Estado, não é? Só que o Estado não dá segurança para o cidadão, Lidoval. E aí eu não estou falando de governo A, B ou C, não é independente. Aí o município que tem uma arrecadação a mais, a guarda municipal, e até quando foi criada em Campinas e durou até uns 3 anos, que agora a guarda tem poder de polícia, né? É uma força de segurança. Mas antes era o quê? Tomar conta dos próprios públicos. Então, o prefeito aqui, ele tem criado os portais, ele criou a 2ª maior central de monitoramento do Brasil. Iniciou com as câmeras, você passa nessas grandes rotatórias, tem uns postes grandes, tem as câmeras 360 graus, mas nós vamos chegar ao que é Indaiatuba hoje, que eles pegam imagem, tem mais de 1.500 pontos que eles pegam imagem, da indústria, de uma casa bem localizada, de um comércio. Nós temos hoje que usar essa ferramenta, porque não dá para você colocar um policial em cada esquina, né? Segurança custa caro também. E quem paga a conta? O município é o que menos fica com a parte do bolo ali. De 10 pedaços da pizza, o município fica com 1,5 e mais um pouquinho. Você entendeu? Então, se o governo municipal ele não for antenado também com o governo estadual, com o governo federal, para trazer mais recursos, elaborar mais projetos, para fortalecer esse setor aí, nós estamos ferrados. Mas o dinheiro é curto também. Você vê o governo federal, a dívida que eles têm, fiscal, governo estadual. Hortolândia é um município que, pela Secretaria do Tesouro Nacional,
é nota 10 nessa questão de orçamento. Porque foi feito o investimento, aí a cidade cada vez arrecada mais, cada vez mais o prefeito tem condição de investir mais em saúde, em educação e na segurança. Então, a segurança ela é fundamental. Acho que essa questão digital de monitoramento, na China hoje, você viu que a China evoluiu nisso aí? Muita pela íris do olho, pela tecnologia. Eles são o único do mundo que tem. Os caras, fantástico, em segundo lá, eles sabem quem é o fulano, onde mora. Né? Nós ainda não chegamos a esse ponto, mas vai chegar. Então, assim, não pode se perder de vista. Estamos aumentando os guardas municipais, equipamentos de segurança, essa questão do vídeo monitoramento, dos totens agora que foi colocado. Então, assim, você não pode acomodar, porque a bandidagem está aí, os caras estudam, os caras evoluem, né? Mas é uma questão a nível de estado todo. Mas graças a Deus a gente está crescendo, e eu, sendo eleito vereador, a gente tem que cobrar do Poder Executivo cada vez mais ações. Outra situação é a saúde, né? A função do município, que fica com a menor parte dos recursos, é zelar da saúde de baixa complexidade. A saúde ela é dividida em 3 níveis: baixa complexidade, média e alta. O município, sistema SUS, em parceria com o governo federal, que passa um valor per capita por pessoa, que faz 20 anos também. E aí não vamos entrar na discussão, quem é que foi que teve lá de direita ou esquerda. Continua isso. Não é corrigida essa tabela, sabia disso, Lidoval? E aí, sobra para o governo estadual o quê? A saúde de média complexidade e alta complexidade. E aí a gente vai falar de um sistema chamado Fila Cross. Vocês já viram falar isso aí? Isso é uma coisa, cara, que o Gozés me conhece aí. Nos 3 mandatos eu denunciei. Hoje essa Fila Cross, para mim, a fila da morte, é uma vergonha que acontece no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, que cada vez fecha mais hospitais, fecha mais leito, manda médico de especialidades importantíssimo embora. Isso é o estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo também, vocês sabem, vamos na Unicamp ali, né? Vai dar uma volta, vai ter gente do Pará, do Amazonas, do Amapá, de Roraima, da Bahia, tudo na Unicamp, cara. Aí, dá conta o estado de São Paulo aqui da tua população? Deixa a desejar. Por isso também, por cada estado não ter estrutura que São Paulo tem. E aí, o prefeito, qual que é a função do prefeito na saúde? É zelar do postinho, do PSF, do SEU, Unidade da Saúde da Família, do posto de saúde da família. Você entendeu? Mas aí aqui em Hortolândia, o que as pessoas não vê é que nós temos 33 anos, mas nós temos 3 UPA. Sumaré tem uma. E nós temos um hospital que é de nível de UPA, de média complexidade. E que está indo para alta, porque o governo agora colocou 10 leitos lá. Colocou um tomógrafo lá. E esses 10 leitos, Lidoval, não é aqui só para a nossa população. Nós mantemos, nós pagamos, mas nós temos que colocar ele na fila do Sistema Cross. Para quê? Um sumarense, se precisar, um campineiro, se precisar, vem para cá. Hortolândia tem o mesmo número de vaga de alta complexidade que Campinas, que é uma metrópole. Campinas se salva pela Unicamp. Você entendeu? Sumaré, Sumaré tem hospital. Não, Sumaré não tem hospital. Teve no passado. Você lembra que era ali perto do Ribeirão ali? Lembro, sim. Depois pegou fogo ali, queimou. Acabou. A mesma vaga que a Hortolândia tem lá no hospital Unicamp, Sumaré também tem. Americana também tem. Você entendeu? Então as coisas sobram para o município. O cidadão, ele, na consciência dele, eu peguei uma gripe, se transformou num problema mais sério, pulmonar. Aí você passou no postinho, fez o encaminhamento, veio para uma UPA, ou veio para o Hospital Mário Covas, que é média complexidade. Mas pulmão já é um negócio, o cara não está respirando, ele tem que ficar no UTI, já é alta complexidade. Aí ele fica esperando na fila do sistema. Aí eles te classificam com a cor vermelha, é urgente, urgentíssima. Depois vem a cor laranja, que é urgente. Depois vem a verde ou azul, às vezes eu faço uma confusão, que não é tão urgente. E a outra que é menos urgente. E às vezes você morre aqui. Aí o prefeito é aquele vagabundo, o vereador aqui não tem vereador. Mas as pessoas não entendem. Só que o cidadão, na consciência e no conhecimento que ele tem, ele fala, eu fiquei doente, passei pelo postinho, fui para a UPA, para o Hospital Mário Covas. Ele, na consciência dele, ele acha que ele tem que ter um tratamento final lá. Você entendeu? Só que aí, quando se encaminha para o Estado, essas altas complexidades, o cara fica aqui e muitas vezes morre. E é culpa do município. Diferente da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, que o sistema lá é o seguinte, a maior parte dos recursos, a federação lá é diferente. Fica no local onde o cidadão vive. 40% fica no município, 30% no governo estadual,
30% com o governo federal. O Brasil a coisa como que é? Aquela pirâmide, né? Por isso que a gente liga a televisão, todo dia corrupção em Brasília. É 10, 12, não sei quantos burocratas tem lá, não parei pra contar, né? Mas, cara, distribuindo. E aí tem muita aquela coisa, é do meu partido, não é do meu grupo, é de esquerda. Cara, a gente sabe que tem ainda aquela questão, né? Hortolândia, assim, mudou essa questão, né? Que aqui, independente do governo que esteja lá, ou que esteja cá, o governo aqui buscou dinheiro com o Bolsonaro, buscou dinheiro com o Tarcísio, buscou dinheiro com o Dória, né? Porque sempre aqui, você vê que o povo vota em uma situação na cidade, outra no estado, e muitas vezes é assim, né? Vocês já repararam com isso? É muito comum. Então, um prefeito que ele não tem uma habilidade e uma Câmara que não tem muita conexão com a realidade, fica parada. Não, nós temos que buscar recursos, cara. Nós temos que buscar. Então, é muito mal entendido essa questão da segurança. Mas deu para vocês entender, né? É importante você esclarecer, né, e falar sobre essa questão dos repasses, os percentuais, aquilo que é competência do município, do estado, da federação, porque de fato, né, é muito fácil e muito comum as pessoas atribuírem tudo ao município. Tudo ao município. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só um exemplo. Vocês lembram quando a Americana era referência na saúde de alta complexidade aqui na região, no governo Tebaldi? Todo mundo saía daqui e ia para a Americana. O que aconteceu com o hospital de alta complexidade americana? O prefeito quebra. E aí, esse sistema SUS, o cara tem que abrir para todo mundo. Vai de Hortolândia para lá, vai de Santa Bárbara para lá, vai de Paulínia, abriu aqui também, que é uma cidade que tem muito recurso. Tá quebrado hoje. A saúde de Paulínia hoje tá quebrada. O prefeito não tem condição. Nós não podemos, pelo voto, fazer o jogo do vale tudo, cara. Você não pode prometer. Eu falo que política é uma relação igual do pai para filho. Não prometa pro seu filho aquilo que você não vai dar conta de cumprir. Você falar assim, filho, até o final do ano, se você passar de ano, se você melhorar, eu vou te dar a bicicleta, vou te dar o videogame, eu vou te dar aquele presente que o papai prometeu. Se você prometeu, você cumpre. A política, às vezes, ela entra em descrédito, né, Lidoval, por isso, né? As pessoas, a nível, eu quero ganhar o poder, eu vou prometer. Cara, não vai fazer. Uma coisa tá fora. E querer criticar, falar que vai. Tudo bem, cada um é diferente, cada governo é diferente, mas tem coisas que não mudam. Se o dinheiro não muda, se o que é a atribuição do município é uma coisa, do estado é outra, e tem que ter uma parceria, não adianta você falar que você vai prometer mundos e fundos que você não vai fazer. Tá entendendo? É mais ou menos assim. É isso mesmo. É muito interessante a sua fala, porque assim, João, eu estou na sala de aula com alunos que representam a nossa sociedade. Né? Eu leciono uma disciplina que chama-se Ética e Cidadania, e eu vejo o seguinte: as pessoas não sabem fazer diferença do que é o poder executivo, do que é o poder legislativo. Qual que é a atribuição, a competência, né? O papel. Na cabeça das pessoas, você mistura tudo isso. Mistura. Né? E trazer essas falas é interessante porque, assim, nem tudo depende do prefeito. Não. Tem um outro passo que é o governo do estado, tem o governo federal. De onde vêm essas verbas para poder fazer a administração pública? É isso aí, é isso aí. Mas eu quero voltar num ponto, ainda dentro de saúde, que é o seguinte: no seu programa de governo eu vi algo relacionado ao que a gente está sentindo hoje na sala de aula, que é o número de pessoas com autismo na educação, né? Correto. Tendo o alcance, né? Sendo acessível. E tem algo no seu programa de governo relacionado com esse público. Isso. Eu acho que assim, a gente tem que criar hoje, você sabe que parece que tem aí, parece não, né? Eu li que 10% da população que nasce hoje, nasce com algum problema do espectro do autismo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, né? Não sou especialista nessa área, mas a gente conversa com pessoas, né? Isso virou uma questão de saúde pública hoje. Acho que tem que ter um departamento só para lidar com essas coisas, né? Nós hoje, professores em sala de aula, né? Criança que tem dificuldade motora, intelectual, visual, nós somos formados dentro de um conceito que nós não estamos preparados para essa demanda, tá, Lindoval? Não tá, né? Zero preparo, a gente não tá, cara. E quando tá é por conta própria. O Estado, eu dei aula aí até 4 anos, tinha lá, acompanhava, dependendo o grau de gravidade, né, da criança, colocava um monitor, mas, não tem jeito. Então, acho que a gente precisa crescer muito, precisa evoluir, precisa ter uma atenção ali 24 horas para essas famílias, tá? Para dar base, para dar sustentabilidade para essas famílias aí, porque é assim, cada vez mais preocupante o número de crianças que nascem com a questão do autismo. E tudo depende do ponto de vista, do olhar que você tem, né, para essa questão, né? Qual o problema de ser autista? Se você entende, né, como trabalhar com essa criança... E proporciona inclusão, né? Proporciona inclusão. Isso é maravilhoso, você entendeu? Outra questão que eu quero na educação é a escola em tempo integral.
Meu pai e mãe, hoje nós vivemos um mundo moderno, né? Eu vivi uma época que meu pai ia trabalhar, a mãe ia zelar da família. Hoje as mulheres, você sabe que o nível de mulher, o número de mulher que estuda, que faz curso superior é maior do que um homem. Hoje o casal moderno, homem e mulher trabalham fora e os dois chegam em casa e os dois têm que, né? Tem que ali zelar dos afazeres da casa. E com quem? Se tem filho. Por que a população tem cada vez menos filhos hoje? Claro, o Brasil hoje está com números aí de países, até 20 anos atrás era 3, 4 filhos. Hoje nós estamos com 1 ponto, não sei o quê, e daqui uns dias nós vamos chegar aí a menos de 1. No percentual a menos de 1. É. Japão tem um problema sério. A China agora o governo sabia que está incentivando, porque o governo viu que isso vai ser um problema econômico futuro para eles. Mão de obra, né? Mão de obra. Não vai ter mão de obra qualificada. Então, o chinês que freou, que tem 1 bilhão e 500 milhões, hoje a Índia já passou, né? Porque na China não tem, na Índia não tem controle de natalidade. Então, isso é um problema sério. E com quem que você larga teu filho? A gente liga a televisão aí e vê. Porque quem prejudica a gente, geralmente, as pessoas que estão mais próximas, né? Que você mais confia. E aí acontece uma série de coisas. A criança estando na escola, o pai foi para o trabalho, a mãe deixa a criança lá. No meio período, ela tem a disciplina lá curricular. No outro período, vamos dar aula de teatro. Vamos ensinar a tocar um instrumento. Vamos ter atividades esportivas. Você vê os Estados Unidos, né, aí nas Olimpíadas. No Brasil, a 5ª população do mundo, poderia ser uma potência. É vergonhoso, né? Estive olhando na Olimpíada lá, o Brasil acho que ficou em 18º, 20º. Uma coisa assim, eu não sei exato. Mas, vamos ver o que é a vocação dessa criançada. Vamos despertar aí. Aí o pai sai do trabalho, a mãe pega a criança. Uma escola, você sabe, né? Lá tem estrutura, diretor, vice-diretor, às vezes até 2 vice-diretor, coordenador. Então a criança sempre vai estar com um professor. Vai acontecer? Claro, nem tudo é perfeito. Acontecem os imprevistos, os acidentes. Mas dentro de uma escola que é uma instituição séria, a criança ali está respaldada. Vai ter alimentação, vai ter o café, vai ter o chá, a fruta. Então, acho que o município tem que ser parceiro. Tem que... no meu mandato de vereador, sendo eleito vereador no dia 6 de outubro, a gente vai cobrar em todas as escolas. Infelizmente, ainda nós não atendemos ainda todos os pais e mães. Essa semana uma aluna me procurou, professor, arrumei um trabalho. Tanto tempo que eu fiquei desempregada, procurei a prefeitura ali, não tem vaga. Como que você concebe um negócio desse, Linoval? Você trabalha, paga imposto, que você participa, e na hora que você precisa do poder público, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, porta fechada. O município tem que ser parceiro, porque o município é o primeiro, é o espaço ali, né? Geralmente a pessoa conhece o vereador, conhece o prefeito. Dificilmente a gente já conhece um deputado estadual, federal, né? Muitas vezes a gente vota, mas depois os caras somem. Graças a Deus nós temos uma deputada. Poderia ter mais, né? Poderia ter uma federal, já tivemos essa situação, né? Mas é isso, cara. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? A educação é a base de tudo. A partir do momento que a gente leva a sério, que a gente entende que isso é prioridade. Por que a China se transformou nessa potência aí? Vocês lembram aí, há 30 anos atrás, o termo Xing Ling, né? Era cópia da cópia da cópia. O governo começou a mandar os filhos dos seus habitantes ir estudar em Harvard, nas melhores universidades inglesas, francesas, foi buscar alemãs. O conhecimento na fonte. Aí o cara lá, o governo bancava, só que depois o cara voltava para a China. Vê a China, o que a China é hoje. Acho que já passou em PIB, já passou os Estados Unidos. E em tecnologia também tá. Nós estamos aqui no 5G já, né? Já passou 6G já. O que é isso? Investiu na educação de base, na educação fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Aí o cara faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Aí o cara é um PhD, né, Lidoval? E aí o cara isso vai refletir na estrutura social, econômica, né? Porque a educação, ela abre portas, cara. Leva as pessoas a sonhar. O que eu sou hoje, o que você é, Denis, eu acredito que você também, né, Lindoval? Foi a educação que possibilitou pra gente. Sem dúvida. Escola pública que a gente estudou, né? E, cara, isso é fundamental. Acho que o governo tem que estar muito antenado com isso aí, muito preocupado com essa situação e cada vez mais investir, sabe? Graças a Deus aqui, assim, cidade está perfeita? Não. Tem desafios? Tem. Mas o que não pode faltar para um governo é vontade de trabalhar, arregaçar as mangas, né? E fazer o melhor para a população. João, inclusive até pelo avançado da hora aqui, né? Correto.
Falando de desafios... Mas nós conversa aqui o dia inteiro, não tem problema não. Falando de desafios, né? Isso. E, enfim, daquilo que você está pleiteando Isso. aí. Queria que você deixasse uma mensagem final, né? Projetando, né? O que a gente pode esperar, por exemplo, né? Isso. De um mandato novo, enfim, correto. Em cima desses desafios que a gente sabe que são enormes em todas as áreas. Correto. Uma cidade desse tamanho. Queria que você deixasse essa mensagem final desses desafios. O que a gente pode esperar, então, do João, né? Sendo eleito vereador? Quais são as bandeiras, né? Além daquelas várias que você já teceu aqui nas suas falas, né? As prioridades, né? O que a gente pode ter como prioridades, né, Lido? Exato. Primeiro, eu vejo assim, hoje, no meu olhar, né? Respeito quem pensa diferente. Mas Hortolândia é uma cidade hoje que nos oferece uma perspectiva de futuro muito grande. E para continuar, né, esse progresso, esse desenvolvimento, o que a gente precisa? A gente precisa de trabalhar, né, de ter proposta, de ter um governo sério que planeje a cidade a médio, a curto, a médio, a longo prazo. Sabemos que eleição é uma coisa assim, pode ganhar o candidato A, B ou C. Eu tenho um time, eu tenho um partido, eu tenho ali uma torcida, né, para um governo que eu já faço parte há 20 anos, né? Então eu acredito que a cidade ela está bem encaminhada, né? O progresso na nossa cidade tem que continuar, o trabalho também. Eu, na minha função de vereador, eu tive 3 mandatos. Mas eu converso com a minha equipe, eu digo, se eu for eleito vereador, eu quero fazer o melhor mandato da minha vida. Por quê? Porque o nosso povo merece, né? Hoje eu tenho mais experiência, hoje a bagagem de conhecimento que a gente adquiriu no longo dos anos aí foi muito grande, né? Fui o único vereador, o Lidoval segue a gente aí, que fez propostas de trabalho, né? Na pré-campanha, a maioria não fez. Então, se eu ganhar a eleição no dia 6 de outubro, no dia 1º de janeiro, nosso mandato já tem um norte, cara. Você entendeu? Na área da saúde, na área da educação, da cultura, esporte, lazer, desenvolvimento econômico. Teve área lá que eu coloquei 3 propostinhas, mas teve área que foi 5, que foi 6, que foi 7. Então, assim, eu quero trabalhar em prol do nosso povo, nessa defesa intransigente aí, na luta pela defesa dos direitos do cidadão. O carro-chefe, eu digo assim, que um vereador ele tem que olhar todas as áreas, né? Mas o carro-chefe para mim, eu acho que vai ser essa questão, e tenho certeza, porque eu já venho atuando, fomento do comércio local, fortalecimento do comércio local, empreendedorismo, geração de emprego, trabalho e renda. Porque quando a gente tem trabalho, a gente tem dignidade, né, Lidoval? A gente conversa com muitos pais de famílias aí, que perde o trabalho, aí a separação da família, esse esfacelamento da família, questão psicológica, emocional, o cara fica doente. Quando a gente trabalha, a gente tem sonhos, né? Pô, no final do ano eu vou me dar uma melhorada aqui na casa, vou comprar um carrinho, ou vou melhorar aqui, vou trabalhar mais para estudar o meu filho. Então, você tem perspectiva de vida. Então, eu quero atuar muito nessa área, você entendeu? Para ser o representante na Câmara Municipal do fortalecimento do comércio local, do desenvolvimento do empreendedorismo. Eu quero atuar mais firme. Já atuei bastante, mas você tendo um mandato de vereador, você tem uma ferramenta, né? A política é isso, é para o bem comum, é para o coletivo, né? Para a gente trabalhar de forma mais eficaz aí essa questão. Mas, claro, o papel fundamental do vereador é lutar pelo direito do cidadão, né? Na defesa do direito do cidadão. A gente vai estar olhando todas as áreas. Mas eu quero fazer o melhor mandato da minha vida. Até porque eu estou na política, eu não estou por acaso na política. A gente tem uma história, tem uma biografia. Eu tenho sonhos futuros, né? De ser eleito um dia prefeito da cidade, né? A gente sabe que é muito difícil. Mas vamos plantar uma sementinha hoje, vamos plantar outra amanhã, né? Sem ansiedade, sem afobação, né, Lidoval? Eu acho que a nossa cidade vai passar por uma transformação política, independente de quem eleja. Tomara que seja o governo, né? Que tem aí o slogan da campanha, Hortolândia não pode parar, o trabalho tem que continuar. Mas assim, ela está projetada para o futuro. E eu acho que a gente tem que aprender a fazer política com isso, né? Não destruir o que o outro fez. Eu quero fazer o meu melhor. Se eu ganhar ou perder a eleição no dia 6 de outubro, eu não vou me preocupar. Ou se eu tiver... Coisa pior na vida é a gente ter esse sentimento. Se eu tivesse feito isso. Se eu tiver... Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer, tudo que está ao meu alcance, das minhas limitações, mas confiando no trabalho para ganhar. E se a gente perder, eu vou parabenizar quem ganhou e vou esperar que este que ganhou faça o melhor para a nossa cidade, independente do partido, da classe social, da ideologia dele lá. E se a gente ganhou a eleição no dia 6 de outubro, eu
Porque eu prometo para o nosso povo esse compromisso com o progresso, com o desenvolvimento. Vamos continuar trabalhando firme, forte, incansavelmente, porque a nossa cidade merece o meu melhor, o seu melhor. E aí, acho que isso é uma construção. Eu não sou candidato porque eu quero. Eu sou o candidato de uma proposta, de um trabalho, né, de uma causa, né? A gente não pode, né? Porque senão é muita vaidade, né? E na política, a vaidade, qualquer setor, ela é muito ruim, né? Antes de mais nada, eu vou ser um servidor e um trabalhador que vai representar o povo de Hortolândia na Câmara Municipal. Valeu, meu amigo. Muito bom, muito bom. Vou passar aqui para o Lidoval fazer os agradecimentos a você, João, antes de dar os meus recados finais. Isso, legal. Então, João, quero te agradecer mais uma vez, né, por ter aceito o convite, por estar aqui na nossa sala de podcast, né, na Sala Jacarandá. Se desejar boa sorte, né, no seu pleito, e bacana ouvir o que você tem de projetos para a cidade. E eu estou contigo nesse sentido, independente de ideologia, independente de quem ganhar, mas fazer o bem para Hortolândia. Cada um fazer a sua parte, né? Eu sou um hortolandense nato, João. Eu vi essa cidade, né, desde o... Antes de Jacuba, né? Exato, como distrito, né? Meu pai veio para Hortolândia e Hortolândia era Jacuba. Meu pai falava, né, Jacuba. Né? Então, assim, a gente tem um amor muito grande por essa cidade, né? Nós crescemos e vemos oportunidades aqui. O empreender em Hortolândia também vem nesse sentido, porque a gente está vendo a cidade crescer e a gente também quer surfar dessa onda, né? Que legal. Então a Sala Jacarandá nasce também nesse sentido, como o escritório também do Val Feijó, né, na advocacia, também vem nesse sentido. Legal. Então quero agradecer muito e é bom para nós empreendedores saber que possivelmente poderemos ter alguém lá na Câmara nos representando, né, os nossos anseios, as nossas necessidades, porque empreender é uma aventura. É uma aventura, não é fácil não, são muitas emoções, né? Os boletos vencem, as contas chegam, né? Com certeza. É isso aí. E para mim também foi um prazer, uma alegria imensa fazer essa primeira entrevista com vocês aqui na inauguração, conhecer o Denis, que eu já conhecia através de você e passei a admirar, que é difícil, né, falar assim, a pessoa gosta de político, a pessoa, né, porque política é só um adendo aqui, né, quando se fala política no Brasil, sinônimo de corrupção, né, eu digo sempre que gente boa e gente ruim a gente tem em todos os setores da sociedade, e na política também, mas se a gente evoluir enquanto sociedade, se a gente estudar, se a gente se qualificar, a gente vai melhorar o produto final. O ser político é uma reação em cadeia, né, Denis? É isso mesmo. João, obrigado por ter feito parte desse momento marcante para nós, né? Quando a gente idealizou essa sala de podcast aqui dentro da Sala Jacarandá, do empreendimento, né, que o Lidoval completou, inclusive ontem, né? 3 anos de empreendimento. Que legal, cara. A gente sempre conversava justamente nesse sentido, né? De a gente ter um espaço para a gente poder conversar com pessoas que tenham a agregar. É isso. Eu acho que nesse ponto, assim, essa primeira entrevista agregou muito, porque eu acredito que nesse momento em que as pessoas buscam informações daqueles que vão os representar na Câmara, é importante que a gente tenha esse tempo de qualidade para trocar ideias e ver como é que o candidato pensa, como é que a pessoa enxerga a cidade, os problemas, os desafios, aquilo que já foi conquistado. E na sua fala eu acho muito importante a valorização que você deu aos prefeitos que já passaram e independentes, né, cara? Cada um cidade, né? A cidade é resultado de um processo. Exato, né? exato. Um processo. Então é bacana ver que um cidadão né, que tem essa mentalidade está buscando essa representação para poder fazer esse trabalho. Continuar, né? Dar continuidade nesse legado, né? Legal. Bacana. Isso aqui não foi só nós que construiu, né? Foi muita gente, né, Lidoval? Exato. É isso aí. Obrigado, viu, João? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer, uma honra imensa participar aqui com vocês. E estamos à disposição aí, viu? Havendo oportunidades, vamos fazer mais. Né? É isso aí. Com certeza. Não, tranquilo. E é isso. Bom, a gente, então, fica por aqui. Esse nosso primeiro episódio. Quero convidar todos a seguir o nosso canal aqui do YouTube, né? Se inscrever. Semana a semana a gente vai ter pessoas assim como o João, né, falando aqui para vocês sobre coisas importantes da nossa cidade, aquilo que faz diferença na vida das pessoas. E também siga também a gente lá no Instagram, @nasalapod, é o espaço também que a gente vai colocar conteúdo e também para anunciar quem são as pessoas que vão vir aí também sentar conosco e bater um papo. Quero agradecer aqui o Lidoval e deixar vocês também aí com aquele gostinho de quando vai ser o próximo na Sala Pod, não é isso? Exatamente. Quero agradecer a todos que nos acompanham, tanto na rede Sala Jacarandá, como agora na Sala Pod. A ideia é essa, semanalmente ou tempos em tempos, a gente trazer personalidades e pessoas que possam enriquecer aqui o nosso bate-papo, falar da nossa cidade, falar de empreendedorismo, falar, enfim, de assuntos diversos, mas que sejam assuntos que venham enriquecer, enfim,
de inteligência, de negócios, de política, né, da nossa cidade e etc. Muito obrigado e até logo. Até logo, pessoal. Valeu, tchau, Valeu. tchau.